com o passar do tempo, e refletindo até mesmo seus próprios interesses de classe, você vai tendo um esforço crescentemente de desenraizamento assim, da economia de mercado, de qualquer aspecto político que possa ser determinante nela. Então você passa a ter a réplica de uma visão muito fatalista, uma visão que qualquer intervenção governamental, por mais que possa ser eventualmente bem intencionada, ela é quase como uma distorção exógena a uma lógica econômica que tem suas dinâmicas e leis próprias. Nesse sentido, eu acho que a doutrina clássica, né, a economia do século XIX, sobretudo na Grã-Bretanha, mas não apenas, ela sofreu um pouco, ela acabou sofrendo um vício que foi um vício trazido indiretamente, involuntariamente, pelo próprio desenvolvimento das ciências naturais no período, né? Porque ao mesmo tempo, século XIX, você também tem o Darwin, né, a origem das espécies, né? Toda aquela visão de que o mundo natural ele está em constante transformação, em constante adaptação. Sim, e eu acho que muitos economistas, muitos liberais clássicos e neoclássicos, eles, da mesma forma como você tinha nas ciências naturais a postulação de leis, a postulação de mecanismos evolutivos, e em outros campos da ciência, eles tentaram que meio que, buscando aproximar a economia desses outros domínios científicos, eles acabaram acreditando que a economia teria leis e mecânicas próprias que pairam a revelia da sociedade. Ou seja, uma vez que você tem uma determinada configuração econômica, uma configuração capitalista, uma economia de mercado, essa economia de mercado tem leis que são invariáveis independentemente de qualquer lugar. Ou seja, as leis de mercado são as mesmas no capitalismo brasileiro, são as mesmas no capitalismo francês, são as mesmas no capitalismo de qualquer outro país que seja. E aí você passa a ter uma certa rigidez do ponto de vista que você acredita que não há qualquer vínculo entre o mundo social e a transformação dessas mecânicas, né? Isso acaba produzindo uma série de problemas no sentido que você passa a naturalizar o estado de coisas, né? Aquele estado de coisas do século XIX, aquela economia de mercado do século XIX, e isso acaba gerando um flerte muito perigoso do liberalismo clássico, do liberalismo neoclássico, com visões que são quase um darwinismo social. Pode parecer talvez força de expressão falando assim, mas essa é uma crítica, por exemplo, que o Keynes tece no fim do laissez-faire. O Keynes, que tem muito, eu até brinco com os alunos, né? Tem muito liberal hoje em dia que odeia o Keynes, né? Mas o Keynes, Sir Keynes, o Sir Keynes a vida inteira foi filiado ao Partido Liberal, sempre se definiu como liberal reformista. Mas para quem leu O Fim do Laissez-faire, o artigo famoso dele, o que me pareceu, e aqui o Alex e os demais professores me corrigem se eu estiver falando uma besteira grande, o que me pareceu é que o Keynes ele está esgotado com uma teoria econômica que ficou parada no tempo e não conseguiu só oxigenar e se renovar para todas as mudanças que o mundo, que a Europa passou entre o século XIX e o século XX. Então ele faz ali uma série de críticas, ele até tem uma passagem que eu posso não reproduzir exatamente nas minhas palavras, mas que ele brinca como se você discutir determinados padrões de intervenção com um empresário, com um burguês industrial, não sei o que, é como se você discutir a teoria da evolução com um bispo. A reação não é intelectual, é moral. Quando Keynes fala isso, ele está comentando tanto a um grupo de economistas intelectuais quanto a própria classe empresarial, né, que defendia essa doutrina, claro, por interesse próprio, por interesse de classe, mas ele está comentando que o Keynes está comentando que eles estão tendo uma abordagem praticamente dogmática para a economia. Uma abordagem dogmática e religiosa que você não encontra nem nos liberais clássicos, né? O próprio Adam Smith era um liberal, é verdade, mas o Adam Smith, por exemplo, ele não é um liberal dogmático. Ele defendia, por exemplo, os atos da navegação da Grã-Bretanha, que tinham sido muito importantes no período mercantilista da Inglaterra. Ele defende, por exemplo, o sistema tributário progressivo, que hoje em dia é muito ortodoxo, torcionalista. Então, o Keynes está criticando uma economia que virou muito dogmática, que ficou quase religiosa, presa nessa visão, uma visão rígida e idealizada do mercado, e isso estava impedindo a própria visão liberal de se renovar e se oxigenar. Então eu acho interessante essa passagem, e a questão do darwinismo social pode parecer uma força de expressão, mas não é. O Karl Menger, por exemplo, cita o Darwin diretamente quando ele vai ter a sua teorização sobre a origem da moeda. O Herbert Spencer, por exemplo, que é um liberal que hoje em dia é varrido para debaixo do tapete geralmente, ele era uma figura que usava claramente uma ótica darwinista social escancarada para defender a sua teoria, o homem versus o Estado. Então, você estava tendo no final do século XIX alguns economistas que tinham pensado na dinâmica de mercado de uma forma bastante rígida e não estavam discutindo qualquer coisa que pudesse mudar esse estado de coisas, porque já tinham naturalizado essa ordem e tratado ela como se fosse a verdadeira expressão da sobrevivência do mais forte na sociedade, né? Então, eu estou comentando isso para tentar contextualizar um pouco essa tendência de despolitização da economia
e que ela acaba produzindo uma série de nuances assim, que eu acho que empobrecem a disciplina enquanto campo de conhecimento. Eu acho que o que fortalece a economia é a contraposição de perspectivas antagônicas, mesmo aquelas que a gente possa não gostar, né? Então, essa despolitização da economia, ela teve prosseguimento no século XX, né? E eu acho curioso que essa despolitização, ela é uma tendência, uma tônica, sobretudo da economia de matriz mais neoclássica, exceto quando, por conveniência, você tem a defesa de determinados postulados. Por exemplo, Milton Friedman, no livro dele Capitalismo e Liberdade, ele tenta fazer uma interseção entre economia e política, com os conceitos de liberdade política e liberdade econômica. Então, olha como é que a perspectiva do Friedman nesse livro, por exemplo, é interessante. Para o Friedman, você só vai ter uma sociedade verdadeiramente livre, onde os indivíduos possam ter o máximo das suas aspirações e ter plena liberdade para poder perseguir suas faculdades e produzirem de acordo com a sua própria vocação, numa sociedade de livre mercado. Ou seja, o livre mercado mimetizaria a democracia. Ou seja, um mercado livre e competitivo, idealizado, né, porque o mercado, na prática, ele é muito diferente do que a gente aprende na teoria. Ele seria quase uma mimetização da liberdade política, da ordem política e social ideal. É quase como se essas figuras não conseguissem pensar em uma organização política e social, ou organização genérica da sociedade, sem pensar no mecanismo de mercado. E pior, no mecanismo de mercado tal como ele é idealizado, não como ele existe na prática. Porque quando a gente vê, por exemplo, uma série de termos, o Alex mencionou o termo market failures, né, as falhas de mercado. Quando você vê, por exemplo, determinadas críticas que, por exemplo, rotulam oligopólios e concentração econômica como falhas de mercado, eles têm vontade de ir. Porque, assim, a maior parte dos setores econômicos, dos setores produtivos, do paradigma industrial tecnológico, é extremamente oligopolizado. Então, o oligopólio, ele é falha de mercado ou ele é o mercado? Ele é a tendência de mercado. Então, são algumas dessas reflexões, né? Então, a economia política, infelizmente, perdeu o seu nome composto nesse final do século XIX, né? É claro, isso não exclui aqui o esforço de vários economistas, de várias outras matrizes teóricas, em manter essa interlocução entre economia e política, mas na teoria ela acabou tendo, a ciência econômica acabou tendo um grande esvaziamento a partir de então, e eu acho que isso fez mal para a disciplina, no sentido que a gente passou a ter uma visão estereotipada, idealizada de como o mecanismo de mercado funciona, e pior, a gente não discorda às vezes qualquer intervenção a essa mecânica, essas dinâmicas, porque isso é considerado algo exógeno, ou seja, a política é exógena à economia, né? Uma visão meio complicada.